Estamos prestes a explorar um tema sensível, um assunto que causa arrepios e desconforto, mas que precisa ser abordado com urgência. Você já se perguntou se aquilo que parece tão seguro, tão inocente em seu próprio lar, pode estar escondendo uma armadilha espiritual? Pode ser que o inimigo de nossas almas tenha conseguido estabelecer um verdadeiro trono de influência onde menos esperamos, dentro dos lares adventistas. Hoje vamos desvendar uma verdade inconveniente, um segmento da realidade espiritual que muitos preferem ignorar. Prepare-se para uma jornada de descobertas que pode mudar para sempre a forma como você enxerga seu espaço mais sagrado. Antes de mergulharmos nessa revelação profunda, se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que se inscreva agora mesmo. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos reveladores e compartilhe este conteúdo com outros irmãos. É crucial que essas verdades alcancem o maior número possível de pessoas, pois a salvação de muitas almas pode depender desta informação. Agora, vamos à verdade. Ellen G. White, em sua sabedoria inspirada, nos alertava constantemente sobre a vigilância necessária contra as artífices de Satanás. Ela enfatizava que o lar deveria ser um refúgio, um pequeno céu na terra, mas também um campo de batalha intenso contra as forças das trevas. Imagine por um instante que o seu lar, esse local onde você busca paz e segurança, pode ser, sem que você perceba, um palco onde Satanás exerce sua influência sutil e devastadora. Não estamos falando de possesses demoníacas espetaculares, mas sim de uma erosão lenta e silenciosa dos valores e princípios cristãos. Ellen White afirma em O Lar Adventista, página 19, que muitas famílias que se dizem cristãs estão cercadas de influências mundanas. Essas influências não são apenas externas, elas se infiltram como um vírus silencioso através de portas que nós mesmos abrimos. Quais seriam essas portas? Elas são muito mais simples e cotidianas do que podemos imaginar. O que permitimos entrar em nossas casas através da mídia, do entretenimento, das conversas e até mesmo dos objetos que possuímos, tudo isso pode se tornar um canal para a ação inimiga. Em Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 456, somos advertidos de que há um perigo em permitir que a mente se detenha em assuntos triviais e mundanos. Isso se aplica diretamente ao que consumimos em nossos lares. A televisão, a internet, os jogos, as revistas, eles não são apenas passatempos, eles são portais. Portais para ideias, filosofias e estilos de vida que, em muitos casos, estão em completa oposição aos princípios que professamos como adventistas. Quando damos preferência a programas que exaltam a violência, a sensualidade, a rebeldia ou a avareza, estamos convidando o adversário a montar seu trono em nosso espaço sagrado. A música, meus caros irmãos, é outro elemento crítico. Ellen White, em Mensagens Escolhidas, livro 2, página 228, afirma que a música pode ser um grande poder para o bem, mas também é um poder para o mal. Quantas vezes permitimos que ritmos e letras que promovem o egoísmo, a carnalidade e a rebelião invadam nossos lares? Essa música, à primeira vista inofensiva, penetra nas mentes e corações, moldando subtilmente nossos pensamentos e nossas atitudes, criando uma atmosfera contrária ao Espírito de Cristo. O lar, que deveria ser uma escola de piedade, torna-se uma escola de mundanismo. O próprio hábito da leitura, tão precioso para o desenvolvimento intelectual e espiritual, pode ser pervertido.
Se em vez de Bíblias, livros de Ellen White e literatura edificante, nossas estantes estão recheadas de romances fúteis, revistas de fofocas ou livros com conteúdo duvidoso, estamos convidando influências devastadoras. Em Educação, página 190, somos advertidos. Os livros que as crianças leem exercem grande influência sobre seus caracteres. Isso vale para adultos também. O que alimentamos nossas mentes através da leitura determina a qualidade de nossos pensamentos e a força de nossa fé. O trono de Satanás nos lares adventistas também se manifesta através da atitude de seus moradores. O egoísmo, a crítica, a murmuração, a falta de perdão, a indiferença espiritual. Esses são elementos que fragmentam a paz doméstica e abrem brechas para o adversário. Ellen White, em O Lar Adventista, página 193, declara: o espírito de crítica e julgamento é uma coisa terrena, sensual e diabólica. Quando esses espíritos prevalecem, quando o amor e a compreensão são substituídos por conflitos e ressentimentos, o inimigo exulta. A falta de tempo para a adoração familiar é outro sinal alarmante. Em Patriarcas e Profetas, página 503, ela afirma: todo lar cristão deveria ser um lugar onde se manifestam os atributos do céu. Se a adoração é negligenciada, se a Bíblia é raramente aberta em família, se a oração é um ato raro e apressado, então o trono divino está sendo derrubado. E quando o trono divino é derrubado, quem se apressa em ocupar seu lugar? Satanás, sem dúvida. A ausência de um compromisso firme com Deus nos lares cristãos é uma invitação aberta para as forças do mal se estabelecerem. O inimigo sabe que, ao destruir o lar, ele destrói a igreja e, ultimamente, a sociedade. Consideremos a influência das amizades e companhias que trazemos para dentro de nossas casas. Mas companhias corrompem os bons costumes, nos lembra a Escritura. E Ellen White reforça essa ideia em seus escritos, afirmando que precisamos ser extremamente seletivos quanto às pessoas que permitimos influenciar nossos familiares. Se recebemos em nossos lares indivíduos cujos princípios são contrários à fé, cujas conversas são vãs ou cujas atitudes desonram a Deus, estamos convidando a influência satânica a se instalar. O lar deve ser um santuário, não um centro de influências mundanas e seculares. A forma como educamos nossos filhos também é crucial. Se permitimos que eles sejam dominados por brinquedos e jogos que estimulam a violência, o egoísmo e a rebeldia, ou se deixamos que passem horas a fio expostos a conteúdos online sem supervisão, estamos plantando sementes perniciosas. Ellen White escreveu em Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 172, Pais, Deus vos deu seus filhos para educar para Ele, e vós não os podeis entregar ao mundo. Entregar os filhos ao mundo é permitir que as filosofias e os prazeres seculares ditam seus hábitos e sua visão de mundo. Quando os pais falham em estabelecer limites claros, em instruir seus filhos nos caminhos do Senhor, em incentivar a leitura da Bíblia e a oração, e em serem exemplos de piedade, eles estão, sem perceber, preparando o caminho para que o adversário assuma o controle. A vaidade e o amor ao mundo são outros grandes aliados de Satanás nos lares adventistas. A busca incessante por posses, por status social, por uma aparência que agrade ao mundo, mas não a Deus, pode ser um sinal claro de que há um trono secreto de Satanás. Ellen White adverte em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 581, que os adventistas do sétimo dia que professam esperar a breve vinda de Cristo deveriam ser os mais simples e humildes. Quando a preocupação com as coisas materiais se torna maior do que a preocupação com as coisas espirituais, o coração se distancia de Deus. E onde o coração se distancia de Deus, meus irmãos,
O vazio é prontamente preenchido pelo inimigo. Ele não perde tempo. O vazio espiritual é uma oportunidade para que as distrações mundanas, os prazeres passageiros e os falsos ideais se instalem e criem raízes profundas. A falta de consagração pessoal também contribui para este cenário preocupante. Se o chefe do lar, ou mesmo a mãe, não cultiva sua própria relação com Deus, como poderá conduzir sua família pelos caminhos da justiça? A liderança espiritual começa com o exemplo. Em A Ciência do Bom Viver, página 357, ela afirma: para que os pais possam ser exemplos para seus filhos, eles mesmos devem ser cristãos genuínos. A ausência de um compromisso pessoal com Cristo em cada membro da família cria um terreno fértil para a influência satânica. A permissividade em relação ao sábado sagrado é outra brecha. Se o sábado não é guardado com dedicação, se é tratado como mais um dia comum, com compromissos seculares, compras ou entretenimento que não edifica, então estamos afrontando o mandamento divino e abrindo espaço para o inimigo. Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 356, declara: o sábado não é para ser um dia de diversão ou de trabalho secular, mas um dia de adoração e serviço a Deus. Quando desrespeitamos esse dia santo, estamos perdendo uma oportunidade preciosa de fortalecer nossa conexão com o Criador. E, meus queridos amigos, se perdemos nossa conexão com o Criador, automaticamente nos conectamos com aquele que se opõe a Ele. Satanás é um mestre em aproveitar as nossas fraquezas, as nossas indiferenças e as nossas complacências para se instalar e exercer seu poder. O que fazer então diante dessa verdade tão inquietante? A resposta reside em um retorno urgente aos princípios que nos foram dados por Deus e por seus profetas. Primeiro, é preciso uma autoanálise profunda e honesta. Examine seu lar. Examine suas atitudes. Examine o que você permite entrar e permanecer em seu espaço. Em Caminho a Cristo, página 34, ela nos convida: examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Essa examinação deve se estender ao nosso ambiente doméstico. Peça a Deus que revele quais são as portas abertas para o adversário. Peça discernimento para identificar os tronos de Satanás, escondidos. Em segundo lugar, é preciso uma ação decisiva. Livre-se de qualquer coisa que seja contrária à vontade de Deus. Isso pode significar descartar livros, filmes, músicas, jogos ou objetos que possuam uma influência nefasta. Purifique seu lar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Em Atos dos Apóstolos, página 190, Ellen White aponta para a decisão dos novos convertidos em Efeso, que queimaram seus livros de magia. Esse é um exemplo poderoso de como devemos nos desfazer de qualquer coisa que dê brecha ao mal. Não hesite, não adie, não arrume desculpas. Terceiro, restaure o altar da família. Faça da adoração familiar uma prioridade indiscutível. Leia a Bíblia juntos, ore com seus filhos, cante hinos que edificam a fé. Em O Lar Adventista, página 318, é escrito: os pais devem ter um lugar de oração em seu lar. Esse lugar não precisa ser físico, mas espiritual. Um momento consagrado a Deus, onde a família se reúne para buscar a presença divina. Quando Deus está entre os nossos lares, Satanás não pode estar. Terceiro, restaure o altar da família. Faça da adoração familiar uma prioridade indiscutível. Leia a Bíblia juntos, ore com seus filhos, cante hinos que edificam a fé. Em O Lar Adventista, página 318, é escrito: os pais devem ter um lugar de oração em seu lar. Esse lugar não precisa ser físico, mas espiritual.
um momento consagrado a Deus, onde a família se reúne para buscar a presença divina. Quando Deus está entre os nossos lares, Satanás não pode estar. O altar familiar é uma barreira intransponível para as forças das trevas. Quarto, vigilância constante. A luta contra o mal não termina. É uma guerra espiritual contínua. Esteja alerta para as novas táticas do inimigo. Mantenha-se conectado com Deus através da oração pessoal, do estudo da Bíblia e do testemunho de Ellen White. Em O Grande Conflito, página 622, ela afirma: para que seja possível resistir às tentações de Satanás, é necessária uma fé viva e confiança constante em Deus. Só assim podemos proteger nossos lares e nossas famílias dos ataques inimigos. A educação dos filhos deve ser firme e consistente, embasada nos princípios bíblicos. Ensine-os a discernir entre o bem e o mal, a fazer escolhas sábias, a rejeitar o mundanismo e a abraçar a verdade. O lar deve ser o primeiro e o mais importante centro de educação cristã. Ellen White defendeu a criação de uma atmosfera no lar que fostere o amor, a respeito e a obediência a Deus. Em Fundamentos do Lar Cristão, página 32, ela diz: o lar deve ser um refúgio, um local de paz, onde não há desarmonia nem contenda. Construa essa atmosfera de amor e paz. Perdoe mais, compreenda mais, ame mais. Lembre-se, o amor é o cumprimento da lei, e o amor em ação é a mais poderosa arma contra as maquinações de Satanás. Por fim, busque a plenitude do Espírito Santo em seu lar. Convide a presença de Deus para habitar em cada cômodo, em cada coração. É o Espírito Santo que convence do pecado, que guia a toda a verdade e que concede poder para vencer as tentações. Em Atos dos Apóstolos, página 50, ela afirma: o Espírito Santo é a vida de Cristo no homem. Se queremos destruir o trono de Satanás em nossos lares, precisamos convidar Jesus para ser o Rei absoluto de cada coração e de cada espaço. Que cada um de nós, irmãos e irmãs, possa fazer de seu lar um verdadeiro santuário do Senhor. Um lugar onde as forças das trevas não encontrem nenhum ponto de apoio, onde o amor de Deus reine supremo e o trono divino esteja firmemente estabelecido. Que Deus nos abençoe nessa jornada de purificação e consagração. Amém.